Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Primeiro vamos de águazinha para hidratar, para ficar o foco melhor. E vamos numa reflexão, mais um conselho. Me chamo Raquel Luiz, sou autora do e-book Do Ventre à Vitória. Aqui você vai encontrar falar sobre minimalismo, uma alimentação saudável, atividade física, tudo para um bem-estar maior, um autoconhecimento. E hoje eu vou abordar algo que eu não gosto. Eu não gosto de pensar, eu não gosto de... Deixa eu ajeitar aqui uma coisinha. Eu não gosto de pensar, eu não gosto de falar, mas às vezes a gente tem que abordar. E sobre inveja. Você já ouviu falar, não já? Talvez você seja, quem sabe você seja como eu, que sou setada por esse espírito, né? Quem sabe você, mesmo que não queira, que eu acho muito difícil, você tenha essa seta maligna na sua vida, mas tudo pode, como é que se diz? Tudo pode sair. E eu vou contar pra vocês como é que a gente pode deixar fazer com que essa seta não nos atinja. Mas vamos lá. O espírito de inveja é o pior espírito pra mim. Porque ninguém me tira da minha cabeça. A gente sabe que o Lucifer, o inimigo, ele estava no céu, ele morava no céu, é por isso que ele tem muita raiva da gente, é porque ele morava no céu e sabe que nunca mais vai voltar para lá, então ele quer que muitas pessoas vão para onde ele vai. Então, Lucifer morava no céu e tinha inveja do Senhor. Era um espírito de inveja que envolvia ele. Quando o Senhor saiu e falou para ele fazer os humanos assim, e fazer os anjos, e ele ficou lá, e se viu sozinho, e se viu na situação boa, ele queria fazer uns anjos, só que uns anjos diferentes, e inclusive é os que tem aqui no mundo, né? Porque quando Lucifer foi, o Senhor lançou ele no mundo, ele veio, não foi só ele não, veio com vários, e ele teve inveja. Nada me tira da cabeça que Judas, claro, que o Senhor tinha que vir ao mundo, mas nada me tira da cabeça que Judas traiu Jesus por inveja. A pura e única inveja. E agora você pode estar dizendo assim, mas eu não tenho nada. E se eu disser que o seu nada traz tanta inveja? E o que é nada para você? É não ter uma taça como essa? É não ter uma casa própria? É não ter um carro? É isso que é o nada para você? Pois eu vou dizer uma coisa para você. Quem tem inveja de você, tem inveja de você respirar. Não é obrigado você ter nada do que eu citei, não. Você respirar já traz ódio, ira e inveja. Só em você respirar. Você imagina aí quando Deus lhe der, e se você tem tudo que eu citei, imagina aí. A sua respiração traz inveja, traz ódio. Porque o fato de você estar viva é um ódio tremendo. E é por isso que a inveja é o pior espírito que tem na vida. A pessoa pode dizer assim, quem é servo de Deus, quem serve a Deus, não acontece nada. Justo, não acontece nada. A seta vem, mas volta. E volta triplicamente. Só que a gente, para acontecer isso, tem que orar, vigiar sem cessar. Você está orando e vigiando sem cessar? Tá? Porque se não tiver, começa agora. Começa de hoje. Muitos podem dizer assim, eu me lembro, aquela amiga, aquele vizinho, aquela pessoa.
E quando é de dentro da sua casa? O que você vai dizer? Não, eu moro só com meus irmãos. E José foi vendido por quem? Por que José foi vendido? Aquela parte de Jacó e o... Se não me engano foi Jacó. E o seu irmão, que o Senhor, que ele falou assim, se você ir para um lado, eu vou pelo outro. Porque juntos não andava mais. E é isso. Gente, é a coisa mais nítida, é a coisa mais real da nossa vida, é que a gente tem o amor, a confiança só em Deus. Todos te traem, todos podem te trair. O inimigo pode usar, porque isso é uma astuta do inimigo. Se bem que tem gente que diz que tem pessoas piores do que o inimigo fica de queixo caído, né? Mas eu sei que é o inimigo. Quando o inimigo tá dentro, aí como é que faz? Tem que orar muito, não? Tem que jejuar muito. Eu fico pasma. É que não é preciso você ter nada. Pelo contrário, gente, pelo contrário. Olha, a inveja de uma tal maneira que é o seguinte, a pessoa pode ter tudo, a melhor casa, o melhor carro, o melhor marido, a melhor conta bancária, mas ele tem ódio de você não ter, por enquanto, a metade que ele tem e você viver feliz. Você andar feliz, você falar em Deus, você ser grata. Eu acho que a pessoa fica perguntando, como é que uma criatura dessa é grata se ela não tem o que eu tenho? Só que tem muita gente que tem tudo material, mas não tem o espiritual. Tem gente que a casa é um brinco, é uma lindeza. Só que a parte espírita ela não tem. Só que a gente não vê por trás do bastidor. Aquela casa enorme, aquela casa linda. E dentro? E o marido? Ah, o marido é muito bom. Você sabe? Passa um dia, passa uma semana. Peça para Deus para fazer aquela troca e passa uma semana para ficar com ele ou com ela. E a pessoa se ira, tem ódio de você pelo fato dela ter tudo, mas não tem o brilho, porque você tem que nascer com brilho. E para você nascer com brilho, a primeira coisa, você tem que honrar a Deus. A segunda, você tem que ter muita gratidão no coração. E a terceira, você não pode invejar. É difícil, né? É difícil. Mas a inveja em si, ela é preta. Agora, você querer ter um carro, não tem nada de inveja nisso. A pessoa é igual a você. Você querer ter uma casa, não tem nada de inveja nisso. A pessoa é igual a você. Então, gente, eu venho aqui fazer essa reflexão para refletir que você pode dizer, não, a pessoa não inveja. Não, a pessoa é dona da loja e eu sou a simples empregada, eu até limpo inveja. Não, eu estou no leito do hospital e a pessoa está de bem, inveja. Não, eu não tenho nada na conta bancária e a conta bancária da pessoa é cheia de inveja. E você imagina também a pessoa que ela tem o mínimo, mas acha que tem o mundo e inveja você. A pessoa, que tamanho vem essa seta? Mas Deus é maior. E Ele nos deixou protegido. 91 de Salmo fala, elevo meus olhos para o monte de onde me virá meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, né? Não deixará vacilar o guarda de Israel, o Senhor é que me protege, cairão 1000 ao meu lado e 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido, não é essa? Porque agora tá muito cedo e eu não tô conseguindo olhar assim, eu não consigo. Eu ainda não uso óculos e pretendo não usar tão cedo. E tá muito cedo, tá muito cedo. Não sei se vocês estão ouvindo cantar do passarinho, o galo cantando também. Mas é em Salmo 91. Vamos ler o Salmo 91, Salmo 23. Salmo de guerra, porque um espírito a gente tem que guerrear também com ele, para cair o cavalo e o cavaleiro, e o nome de Deus sempre glorificado.
Aí você pode dizer, então, agora me diga o que, que a gente pode fazer. O que, que eu posso fazer para mim não ser atingido? Primeiro, orar o Salmo 91, o Salmo 22 e vários outros salmos. Conversar com Deus e orar a Deus, né? Para ser blindado. Segundo, se você puder ficar longe da pessoa, das pessoas, da situação, fique. Fique bem longe. Mas se você não puder ficar, você fique só o tempo necessário. Ah, eu moro dentro de casa. Você mora dentro de casa? Pois vou lhe dizer, meu amor, que você tem que passar 24 horas orando, sem cessar e vigiando. Porque a seta tá lá. Ah, eu passo um dia com essa pessoa, não sei o quê. O mínimo que você puder falar, conversar, você nada. O mínimo que você puder. E se você mora dentro, ou se você dentro de casa, ou se você tem que conviver com essa pessoa diariamente, ou tem que conviver com essa pessoa, você coloca louvor na sua casa, louvor para você ouvir o louvor. Ouvir o louvor, pense coisas bonitas, eu amo assim, eu vejo passarinhos, pássaro cantando, as árvores verdinha, eu fico visualizando e ouço muito louvor. Para tudo isso, o louvor e os pássaros é uma injeção de ânimo. Não tem aquele soro que você às vezes precisa tomar, pois é um soro. E não, olha, de forma alguma, não desejo mal, não desejo mal. Ore por a pessoa, ore por a situação. Peça a Deus que abra o olho da pessoa, da situação. Não desejo mal. E outra coisa, não comece a reclamar. Não reclame. Só clame a misericórdia de Deus, só diga coisas boas. Você vai ver. E se você ainda não observou, comece a observar. Peça para Deus discernimento, sabedoria. Peça que Deus lhe mostra. E Deus lhe mostra a olho nu mesmo. Ele lhe mostra. Não é uma situação de briga, de nada, não. É a olho nu mesmo, ele lhe mostra. E muitas pessoas têm um olho ruim, têm uma natureza ruim. Você está pensando, muita gente pensa que é só porque uma pessoa está preso. Uma pessoa está no presídio, ela é uma pessoa ruim. E o que falar daquela mãe, daquele pai que está lá, porque a filha foi estrupada e ele foi lá e resolveu com a própria mãe, com a própria mão, quer dizer. Do que falar daquele amigo que viu o seu amigo morto e resolveu resolver as coisas com a própria mão. Do que falar aquela situação onde a pessoa foi estrupada, tanto faz homem como mulher, e resolveu resolver as coisas com a própria mão. O que você fala disso? A gente não pode julgar para não ser julgada. E muitas pessoas estão em situações porque é a situação. Muitas pessoas estão naquela situação porque aconteceu algo. Mas tem pessoa que está na sua casa, que mora com você, tem pessoa que vive com você, tem pessoa que você conhece desde criança, conhece desde sempre, e a pessoa tem o sangue e o olho ruim. Quantas vezes eu já ouvi falar que pessoa chegou na casa e viu uma planta, a planta morreu, e viu um pé de pimenta, o pé de pimenta morrer, e olha que um pé de pimenta para morrer, eu vou lhe contar, viu? Aconteceu já comigo. Já aconteceu comigo e eu vou lhe dizer. Eu tava numa casinha, não era casinha não, pra você ter uma ideia, não tinha nem banheiro. Eu tava num quartinho com meus 2 filhos. E a pessoa já tava com a casa muito bonita, muito, né, tudo estabilizado, o marido, tudo bonitinho. E a pessoa foi lá na minha casa, pegou umas plantas, no outro dia, o pé de planta tava murcho, morreu na mesma hora. Eu fiquei pasma. Outra vez foi que eu tava, não foi com essa mesma pessoa, mas foi
do ciclo dessa pessoa. Eu tava com um brinco, achei o brinco a coisa mais linda, achei o brinco a coisa mais linda. A pessoa olhou e falou, que brinco lindo. No outro dia o brinco caiu. Já aconteceu isso com vocês? Você começa a perceber, você começa a ver isso. Se a pessoa tá numa conversa de amiga, a pessoa tá tentando diminuir, né? Já aconteceu comigo, inclusive foi em janeiro, inclusive foi até em São Luís, aconteceu comigo isso. Então observe, faça essa observação. Hoje Deus me trouxe aqui para avisar. Quem sabe você tá assim, ai meu Deus, será? Não espere para ter prova, não. Comece a agir agora mesmo. E vamos fazer isso. Se blinde. Primeiro, não reclame e nem fique perto dessas pessoas que reclamam. Porque as pessoas que têm inveja, elas reclamam. Elas clamam 2 vezes. Segundo, coloque hinos, coloque palavras motivacional. O meu canal tem muita coisa boa. Tem muita reflexão. Eu amo refletir, eu amo motivar. Se você, ao invés de você entrar no ciclo dessas pessoas, vai fazer exercício. Se você não pode fazer exercício físico de manhã, você faz à tarde, faz à noite. À tarde, se for na academia, né? Mas na corrida de rua, como eu faço, faz à tarde, faz à tarde ou faz de manhã cedinho. Eu vou terminar agora aqui com vocês e vou correr, porque eu amo correr. Então, faça isso. Faça isso, gente. Porque isso é real. Isso é real. E quando você falar assim, não, ela tá falando coisa com coisa, porque o de dentro, olha o que os irmãos de José fizeram. Lê a Bíblia. É só você ler a Bíblia porque você vai encontrar muitas partes de muita coisa. Todas as suas respostas estão na Bíblia. Você quer alguma resposta? Vá na Bíblia. Todas as suas respostas estão na Bíblia. Deus não deixou isso à toa. Deus deixou para nos mostrar. É ruim, é difícil de aceitar, mas Deus é Deus. Ele sabia de toda a situação. Então hoje eu vim para você refletir. E não deixe o espírito de inveja, a seta maligna lhe atingir. Não deixe. Peça para Deus colocar os anjos na sua guarda, na sua retaguarda, dos seus filhos, de todos. E quando eu digo inveja, pode ser de qualquer pessoa. Porque isso é real. Mas Deus é aquele que nos vê, aquele que é o guarda fiel do seu povo, é aquele que não tem discernimento, tira a venda dos nossos olhos para nos enxergar. E hoje eu tô aqui para falar para você isso. Se você gostou do meu trabalho, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, mande para aquela pessoa. Eu venho aqui com todo o amor para fazer o que Deus me dá entendimento para fazer, para vir aqui lhe motivar. Então é só isso, eu só peço isso para você se inscrever no canal, deixar alguma pergunta, alguma sugestão, mandar para alguém que eu sei que tem alguém que precisa. Eu faço a minha parte e você faz a sua. Muitas pessoas, eu sei que muitas pessoas aqui assistem meus vídeos, mas não se inscrevem. Não sei por quê. Porque é só teclar no sininho. Vocês sabem em cada canal como é que faz. Então é só isso que eu peço. Bom dia a todos. Uma boa semana. Beijos. Raquel Luiz.